Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da indústria 4.0, nós vamos falar de irritabilidade infantil, vamos falar da mostra Baixada em Cena, de violência urbana também. Nossos convidados, eu vou apresentar para você, são Leandro Santana. Ele é ator, ele é diretor da companhia Queimados em Cena e ele está nessa mostra Rede Baixada em Cena com espetáculos, filmes, debates a se apresentar aqui no Galpão Gamboa, no Rio. Parabéns pelo Prêmio Shell. Obrigado. Nós estamos com Alba Zaluar, que é antropóloga, e ela está lançando o livro Cidade de Deus, a história de Ailton Batata, o sobrevivente. Foi muito tempo de trabalho, né, Alba? Anos, né? É. Mas ficou muito bacana esse livro. Vou para casa e terminar de ler. Obrigada. Estamos com Michele Carvalho, que é consultora de moda do Senai C-Ticket, e ela vem nos falar sobre a indústria 4.0, que é o novo conceito de pensar a moda. Não é celular, né? 4.0. Não, Quase. É quase, né? Quase, é isso. Tá bom. É a internet das coisas. Internet das coisas, integração e Muito muitas bacana, outras muito coisas. bacana. Estamos com Elisa Bichels. É isso mesmo? Bichels? Bichels. Eu nunca acerto. Eu devia ter te perguntado antes, mas quando eu pergunto, eu erro na hora. Olha só, ela é psicóloga e ela vem nos falar sobre irritabilidade infantil. É quando a criança se joga no chão e diz... Ah! Aí que passa aquela avó e diz assim, não faz assim com a sua mãe, meu bem. Né? Exatamente. Tá bom, estamos com Camila Abreu, que é a nossa produtora de web. Oi, Camila. Olá, Vera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber e repassar para eles. Então, a gente já está ao vivo no Facebook. Faça o seu comentário usando a hashtag Sem Censura. Tá, bacana. E depois, você sabe, né? A gente tem o final do programa vai todo pelo Fica Facebook. mais um tempinho lá Fica no mais uns Facebook. 15 minutinhos, só no Facebook. Alba, é um prazer tê-la aqui. E Obrigada. esse livro é muito bacana. E você lançou ele quando? Dia 1º de junho. Tá, então ele deste é bem ano. recente. É bem recente, é. Foi a Fundação, foi a Fundação Foi a Getúlio Fundação Vargas. Getúlio Vargas que fez a produção. Do Olha só, livro. eu comecei a ler e digo, gente, Alba Zaluar está se aventurando na história oral. Porque você pega o ex-traficante Ailton Batata, põe ele conversando com você e com um psicanalista, e aí Isso. você tem um depoimento dele entrecortado por interpretações de vocês. Aí você vai avançando a história. Uhum. Como é que começou, qual foi a ideia, como é que você bolou esse livro? Olha, esse livro começou com as minhas pesquisas lá em Cidade de Deus, né? Na década de 80. Eu fiz a minha tese de doutorado com base nessa pesquisa. E aí publiquei um livro e um capítulo dessa tese, livro, que virou livro, era sobre os bandidos. Era o que eu achava assim que estava mais pouco confiável, digamos assim, em termos de dados de pesquisa. Mesmo eu tendo ficado lá em Cidade de Deus 4 anos para fazer essa tese. Pois não é que só me chamavam para falar disso? De bandido? De bandido. O pessoal gosta de ouvir falar de bandido. É porque as pessoas não conhecem nada, então todo mundo quer saber Não, como é que é o bandido, E a como é que ele vira explosão da bandido. violência começou justamente Tá. em 1980, né? Foi uma virada ali. Já tinha acabado de acontecer a primeira guerra do tráfico no Rio de Janeiro, que foi justamente aquela que eu registrei no livro em Cidade de Deus. Aí eu voltei. Voltei e percebi que eu sozinha não ia dar conta de pesquisar, dessa vez, a garotada que estava em torno das bocas de fumo, né? Então eu contratei 4 estudantes universitários. Um deles era o Paulo Lins. Então, o Paulo Lins trabalhou comigo anos, arrumando bolsa para ele e tal. E ele escreveu o romance que virou o livro, O o filme. filme. Né? Cidade de Deus. Pois é, só que no romance, no filme, tem um personagem com o nome trocado, que é justamente o Ailton Batata, que virou Santo Cenoura. É o único que está com o nome trocado? O único que está com o nome trocado, porque era o único vivo. Por Tá. isso ele é o sobrevivente, porque ele foi Porque o único que ficou livre. já quando o Paulo escreveu o livro, ele Sim, ele já era tinha- o único sobrevivente.
Sim, e é por isso que ele troca o nome, né? E aí o Ailton foi me procurar, porque ele me conhecia dos 4 anos que eu tinha ficado por lá. Ah, você já tinha conhecido ele? Claro. Pessoalmente, assim? Não, muito superficialmente. Eu conheci bem os vizinhos dele, a mãe dele, enfim, parentes dele que moravam por lá também. Mas eu tive contato com ele umas 2 vezes, se tanto. E quando o Paulo escreveu o livro, onde ele e Ailton Batata estava? Estava na prisão. Já estava preso? Já, ele passou 16 anos preso. Tá bom. Quando ele me procurou, ele estava no semiaberto. Numa das saídas dele, ele foi lá na UERJ me procurar e me tomar satisfação. Como é que minha história está num romance, num filme, e ninguém me pediu licença? E aí você disse que ele estava certo. Aí eu olhei bem sério para ele e falei assim, Ailton, olha, quando eu vi no romance, ninguém mais falava da minha pesquisa, ninguém me agradecia nada. Eu fiquei muito chateada, mas agora que você está aqui na minha frente, estou dando graças a Deus. Eu não tenho nada com isso. Ah, porque quando o livro... O Paulo também não te deu a menor importância no Paulo, livro? Sim, mas, tá. assim, aí, entrevistas e tal. No livro, propriamente, não tem a menor menção à pesquisa que ele fez comigo. Tá bom. Entendeu? Bom, então você já foi abandonada no livro. Aí no filme nem ligaram para você mesmo. Nada, zero. Né? Isso dói, machuca um pouquinho, mas não passou. A vida é dura, né? O Ailton que ficou uma fera. Quando ele viu eu não sei onde é que ele viu. Ele deve ter visto o filme. Eu não sei se ele chegou a ver o filme nessa ocasião, mas ele soube que tinha uma história que envolvia o Manuel Galinha, que era o grande amigo dele, o Zé Pequeno, com quem ele... Eu que troquei tiro com o Zé Pequeno, como é que porcaria de Zé Pequeno é esse? Estava representado pelo Matheus Natchergueli no filme, né? Que é branquinho, mirradinho, ele é forte, negão forte. Negão fortão? Ele não é muito alto não, mas ele é um negão forte. Então ele ficou muito danado, né? E foi me cobrar satisfação. Aí ele riu quando eu disse, graças a Deus, ele riu. Eu falei, pô, esse cara tem bom humor, eu vou ajudá-lo. E aí eu comecei, então, disse, você tem toda a razão, tentei arrumar um advogado particular para ele que não deu certo, só conseguiu tirar uma grana da Companhia das Letras, mas do Fernando Meirelles nada. E aí indiquei para ele o escritório modelo da UERJ, onde as pessoas sem recursos são atendidas gratuitamente, que é muito bom, né? E então, foi ali que ele conseguiu a liberdade condicional, né? Ele deixou a prisão sem aquele sem coisa, tornozeleira. sem tornozeleira. E arrumei também um emprego numa ONG. Ele acabou sendo chamado pela prefeitura, gostaram muito do trabalho dele, gostaram tanto que chamaram. Ele está até hoje na Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio, ajudando a retirar a população da rua. Pois é, ele está no choque de ordem. Caramba, eu posso encontrar com ele em Copacabana assim, sem nem saber quem é ele. Pois é. Ou no Largo do Machado, nesses lugares onde tem muito craqueiro. Mas ele queria o quê? Ele queria a fama, ele queria dinheiro. O que ele queria em relação à história dele? Ele queria ser reconhecido como o personagem principal. Tá, basicamente. Né? Porque ele é o protagonista daquela história toda, né? Eu diria até mais do que o Manuel Galinha, que ficou sendo o queridinho da mídia. Da mídia, né? Mas foi ele que começou a guerra com o Zé Pequeno, né? Era ele que era o dono da boca. O Manuel tinha transações com ele, mas não era muito envolvido, não. Ele se envolveu muito na guerra. Aí nós vamos chegar como é que você, Alba Zalotti, especialista em violência urbana, que trabalha, não sei o que, na Cidade de Deus, que toda essa região, resolveu fazer a biografia do bandido. Porque é isso que você faz. Não, é um interesse, porque é pessoal o que você faz. Você põe ele falando, eu fazia isso, você fica conhecendo intimamente. Então, história de vida é uma coisa, um recurso, não,
uma metodologia muito empregada nas ciências sociais, especialmente na antropologia, né? E realmente eu fui me envolvendo, né? Eu chamei o psicanalista, meu amigo, para me ajudar, porque eu queria também essa visão da subjetividade dele, que os psicólogos têm muito mais do que os antropólogos, cientistas sociais têm, né? E aí nós fizemos umas 60 horas de entrevista com Ailton, né? Ele tinha que ir lá cada vez, e a gente ficava um tempão para... Ele ia na UERJ? Ele ia na UERJ e a gente entrevistava ele lá, né? E mil coisas aconteciam, às vezes um não podia, outro não queria, enfim, mil coisas. E foi se prolongando. E foi durante um lapso de tempo grande ou foi concentrado? As entrevistas, acho que nós levamos 1 ano só. O problema é que depois, para fazer as transcrições, para fazer a limpeza das entrevistas, é muito trabalhoso, porque uma coisa é o que as pessoas falam, né? Ainda mais uma pessoa acostumada a falar com 1000 interjeições, palavrões, etc. Você tem que fazer uma limpeza, uma edição muito boa, né? Isso leva muito tempo, né? E, além do mais, você tem que organizar melhor o material, porque a entrevista a gente vai fazendo perguntas, aí surge um outro tema, aí a gente sai daquilo que a gente estava falando, vai para um outro tema, depois volta para o que a gente queria saber, enfim, aí fica meio descosturado, né? E aí eu tive o trabalho de juntar porque você pôs na ordem direitinho, que você fez a ordem cronológica, você começa com ele nascendo e vai indo até agora. Exatamente. É uma delícia de ler, né? Desculpe, então, mas a vida de um bandido, você não tem isso. Ele não nunca. É bandido. Ele foi bandido. Ele esteve, né? Mas ele conta a vida de bandido dele, se você preferir, assim. Pois e com o coração aberto, com a maior sinceridade ele conta, né? E não escondeu nada. Aliás, nós combinamos, olha, nós vamos fazer isso, mas nós temos um compromisso. Você vai contar direitinho o que aconteceu. E ele conta, né? Contar a verdade. Ele contou mesmo, falou tudo, né? Ele é uma pessoa muito interessante. Muito inteligente. Ele é inteligente. Muito inteligente, muito esperto, muito... bem-humorado também, ele tem um senso de humor, né, que aparece mesmo. Ele contando as coisas mais assim difíceis de escutar, e, sabe, ele sempre encontrava um tom bem-humorado para aliviar um pouco o estresse, a tensão, né, ele das conta coisas mesmo, terríveis. tipo assim, aí eu passei ele no tiro, e aí eu fui não sei o quê, e aí eu peguei a mulher, e aí... Tem muita pancada. Tem tudo. Tem tudo. Mas aí tem também as torturas que ele sofreu, né? Nas mãos de policiais, as surras que ele levou lá acho que era genro da madrinha dele. Enfim, tem toda a infância dele que é brinquedo, todas né? as experiências Quando de ele trabalho dele também, que foram todas muito difíceis. Né, ele sendo explorado, tendo que enfrentar desde criança, abelha, né? Desde criança, né, acordando 3 horas da manhã para acompanhar o pai, porque era muito escuro, Cidade de Deus. E uma criança de 5 anos voltando sozinha. Ele levava o pai, não, o pai levava ele sentadinho ali, depois até o ponto de ônibus. Aí ele ficava lá esperando, quando o pai saía, ele voltava com a bicicleta, tudo escuro. Para não ele deixar a criança. bicicleta no ponto. Isso 5 horas da manhã, tudo escuro, né? Uma criança. Na vida muito dura. Muito dura. Eu gostei muito de uma frase sua que eu vou repetir, porque ela está muito bem formulada a respeito dessa violência entre homens jovens, que você fala a sua vida inteira, você fala sobre isso, como é impressionante essa capacidade que nós temos aqui no Brasil de matar jovens matando jovens. Só no Brasil? Não, a gente vai falar de Barcelona já, tá? São jovens matando jovens também, né? E aí você diz, por que ficam falando de genocídio? Aí você diz uma coisa muito clara, você diz assim, são políticas repressivas praticadas por policiais mal preparados em governos dirigidos por políticos
indiferentes ao destino dos mais pobres. Eu acho essa tua frase, ela é muito simples e ela é muito clara quando a gente define bem de quem a gente está falando e do que está acontecendo aqui. É isso que eu sempre achei mesmo. Porque isso, obviamente, tem a ver com o que está acontecendo na esfera governamental, no sistema de justiça, enfim, é tudo misturado. É isso mesmo. Diz uma coisa, já teve lançamento? Você convidou? Já teve lançamento, fez um lançamento aqui no Rio, outro lançamento em São Paulo, na reunião do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Deve haver um outro na reunião da Ampox, e mais um outro num congresso que eu vou com os meus alunos na Argentina. Maravilha, maravilha. Você vai levar os seus alunos para a Argentina, claro. Claro, pois é. Tá, muito bem, obrigada, Alba. Vamos conversar, vamos continuar na Baixada? Vamos embora. Vamos embora? E aí, com a Tariandra? Vamos passar para a Baixada. É isso, a Rede Baixada em Cena, ela surgiu em 2008, né? Como, assim, uma tentativa, o camarada Lino Roca, né, parceiro de Nova Iguaçu, do grupo lá de teatro de Nova Iguaçu, reuniu vários grupos de teatro da Baixada e numa tentativa da gente enfrentar juntos alguns problemas que aconteciam e acontecem com a produção artística, a produção cultural na Baixada. Porque tem muito grupo de teatro na Baixada. São dezenas de grupos, alguns grupos com 15 anos de existência, com 20 anos de existência. Então, assim, e a gente enfrenta diversas dificuldades para esse fazer artístico, para esse fazer cultural. Enfrenta dificuldades num lugar do não tem, né? Essas dificuldades, a autora falando, né? Uma criança que né, não tem acesso, que acaba caminhando e indo para outros lugares, indo para o caminho do banditismo. A gente enfrenta isso no dia a dia da Baixada. A gente não tem oportunidades e acessos, a gente vai criando, cavando e fazendo na marra. Então a Rede Baixada em Cena é uma junção de diversos coletivos. No momento a gente tem 17 coletivos e a gente está junto desde 2008. Ano que vem a gente faz 10 anos, estamos aí buscando já ações para comemorar. A rede faz 10 anos. A rede faz 10 anos. E os coletivos são variados, né? Várias idades. E eles têm eles continuam suas atividades, Sim, vocês se reúnem? Sim, a gente se reúne periodicamente. Então, cada grupo tem as suas ações, as suas atividades. Alguns desses grupos... Basicamente é teatro? Não, todos são de teatro. Alguns desses grupos, eles estão em cartaz com algumas coisas, com alguns espetáculos, e a gente se reúne para fazer ocupações, mostras e também para enfrentar algumas questões, para reivindicar algumas melhorias para os coletivos. E nestas mostras a gente junta também outras atrações, né, para divulgar o trabalho artístico que acontece na Baixada. Então, além dos espetáculos de teatro dos grupos da rede, a gente sempre tem filmes, shows. Dentro desta mostra que a gente está realizando agora, por exemplo, no Galpão Gamboa, a gente tem 2 dias de ações só com curtas produzidos na Baixada Fluminense, curtas-metragens que participaram de festivais na Baixada. E também tem shows, tem um cabaré que vai acontecer sábado, com vários shows, vários músicos da Baixada vão se apresentar na nossa mostra. Deixa eu mostrar, tem um vídeo, eu acho, de uma das peças, que é de que grupo? Acho que é o grupo Olha só, Código, eles me né? passaram, não estou achando aqui mais. É aqui, ó, naquele instante, que é da companhia Código de Artes Cênicas. De Japeri. É Japeri, De Japeri, isso. exatamente. Passa, Emília, para a gente ver, por favor.
Isso é um trailerzinho É um trailer do espetáculo. do espetáculo, né? Esse é um dos espetáculos do Grupo Código, né? O Grupo Código tem um repertório enorme, porque tem essa coisa também que a gente sempre discute, debate nas nossas mostras. A gente sempre faz mesas redondas de debate, segunda agora tem mais um debate. O repertório desses grupos, como que a gente constrói os nossos espetáculos, como que a gente consegue manter as temporadas, porque geralmente a gente está em cartaz em espaços improvisados que a gente cria, sedes que a gente Tem algum cria. tipo de ajuda oficial, algum Não, tipo de apoio? Nenhuma. A gente, para essa ocupação, a gente tem algumas parcerias, alguns apoios, né? Mas Tipo a padaria do seu José da Esquina. não, a Secretaria Estadual até Tudo bem, ajudou tudo com bem. material gráfico, mas parceria com patrocínio a gente nunca teve. Tá. A gente está em busca para comemorar os 10 anos da rede. Mas, por exemplo, o Grupo Código tem uma sede em Japeri. São coletivos que se juntam para também fortalecer a manutenção desses espaços, porque são espaços em cidades que não tem teatro. Praticamente são ONGs, né? Porque elas têm uma Porque, atividade na mais verdade, ampla. a gente tem na Baixada 1/3 da população do estado do Rio. E a gente tem ali 6 ou 7 teatros em funcionamento que se pode cobrar ingresso, algo do gênero. O próprio teatro, onde a rede começou a fazer a sua primeira mostra em 2008, que é em Caxias, o Teatro Procópio Ferreira, foi fechado pela Câmara. Então, assim, é uma série de lutas que os grupos da Baixada enfrentam para manter essas atividades, para realizar os seus espetáculos, fazer temporadas. Então, são vários coletivos que enfrentam algumas dificuldades e para diminuir um pouco isso, a gente tem se juntado. Né, Todo ano vocês têm uma mostra? Nós começamos fazendo mostras só na Baixada. Agora estamos na terceira aqui no Rio para fazer esse diálogo também com a capital, que existe uma produção ativa, né, de espetáculos, existe um fazer teatral acontecendo na Baixada e essa é a terceira no Galpão Olha só, Normal. eu vou para o intervalo, mas antes deixa eu dizer os municípios que para mim constam dessa Baixada. Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João do Meriti, Isso. Nilópolis também, Nilópolis. Belford Roxo, Queimados e Mesquita. Queimados, Tem mais minha alguém? terra. Não, é isso. Mesquita deve ser alguma comunidade árabe que tem. Eu nunca pensei nisso. Porque Nilópolis tem a comunidade judaica, né? Gente, a gente vai para o intervalo, você me dá o serviço todinho Ok. desse prêmio. Vamos para o intervalo, a gente volta já com Sem Censura. Se ela tem algum comentário, alguma pergunta. Olha, separei aqui 2 perguntas que enviaram por e-mail. A Natália Andrade, ela pergunta o que mais impressiona, para a Alba, o que mais impressionou nessa história toda? Se tem algum relato que mais te impressionou? Olha, tem 2 relatos que me impressionaram muito, né? Um é esse relato que ele faz da passagem, da época em que ele fica aqui no morro... É São Carlos, né? São Carlos. São Carlos. Né, separado da família, na casa da madrinha. Né, e ali ele sofre muito, muito. Ele tem 8, 9 anos, não é isso? Completamente separado das irmãs, da mãe, do pai. E ele é muito ligado, né, sempre foi muito ligado à família, até hoje, ligadíssimo. É uma família muito unida. Então, foi um sofrimento terrível para ele. Ele conta isso de uma maneira que dava para perceber que ele, de certo modo, foi bom para ele ter narrado, mas ao mesmo tempo foi uma renovação do sofrimento, sabe? E isso me afligiu um pouco. A outra narrativa dele impressionante é a narrativa da guerra, em que ele conta exatamente todas as maldades e atrocidades, né, que eles acabam fazendo uns com os outros, né? Todos jovens, pobres e negros. Por isso que eu não acredito nessa tese do genocídio, né? Porque são jovens, a mesma categoria de pessoas, um matando o outro. Né? Sim. Claro que tem também os policiais que matam, mas eles também matam policiais. E todos são negros E todos são jovens. Sim. Então, é complicado. Isso também me impressionou muito. Agora, quase todos os relatos são impressionantes. O relato que ele faz das experiências dele com a polícia difíceis. também são extremamente reveladores, né, do que está por detrás de tudo isso, dessa história do crime organizado. Eu acho que nunca foi Nossa. feito nenhum tipo de livro assim.
alguma pessoa, acho que ninguém nunca se preocupou em fazer isso que você fez, de levantar a vida de uma pessoa pelo relato dela contando, entendeu? Porque, por mais que você comente, e teus comentários são muito sérios, e você é uma pessoa que conhece muito, a violência do relato dele é maior do que tudo. Pois é. Então, tem vários jornalistas que fizeram, digamos, biografias, né, de traficantes, né? Tem o livro do Zuenir, tem o livro do outro colega seu, o abusado, como é o nome dele? Caco Barcelos. Caco Barcelos. Tem jornalistas, tem uns dois ou três estrangeiros que também fizeram com traficantes. Um fez com o Ney, o outro fez, enfim, tem vários. Mas, em geral, eles fazem muito menos entrevistas, né? Porque é sempre muito difícil esse contato e arrancar essas histórias todas, né? E eles não se preocuparam em fazer um relato completo da história de vida, né? Porque isso você aprende a fazer nos cursos de antropologia, de história, né? Então, realmente, talvez seja único por causa disso, que nós tentamos fazer o levantamento completo da vida sobretudo dele. que é um assunto que nos toca tão de perto, que todo mundo fala tanto, né? É bom que isso seja mais frequente do que, de repente, não estava sendo até agora, né? Pois é, um dos objetivos justamente era esse, era mostrar o que está por detrás desses eventos, né, que a gente acaba sofrendo, né, nesses encontros terríveis com jovens que estão completamente perdidos, essa que é a verdade, né? E aí desconta em cima de quem que é um também não tem nada a ver com isso. Que é um pouco o trabalho do Leandro. Deixa eu voltar para o Leandro de novo. Aí vocês concorreram ao Prêmio Shell e ganharam o Prêmio de Inovação, foi isso? Na categoria Inovação recebemos o Prêmio Shell 2017. Foi uma conquista incrível, muito bacana para todos nós. E já lá no Copacabana Palace, já lá no dia da cerimônia, a gente conversou com o Nanini e ele nos convidou para fazer essa ocupação no Galpão Gamboa. Então essa ocupação, o que ela, de quando a quando? Então, a gente tem mais um final de semana de ocupação, que é esse agora, começa sábado. Nossas atividades são retomadas neste sábado e vão até segunda. Sábado a gente tem espetáculo infantil às 16 horas, depois tem performance, depois tem espetáculo adulto. Então vamos até às 9 com o espetáculo e às 22 horas tem um cabaré. É um show com diversos músicos da Baixada, com os parceiros do coletivo Baixada Nunca Se Rende, que também vão estar lá. E no domingo a gente tem também espetáculo infantil, espetáculo adulto. Na segunda, que é o último dia, a gente tem mesa redonda para discutir as formações de redes, que redes a gente consegue formar para a sustentabilidade dos coletivos de teatro. Depois tem mais espetáculo, tem sessão de cinema, tem vários curtas que vão ser exibidos na segunda e fecha com o espetáculo ainda aqui do coletivo de São João de Meriti, Cia Cerne. Maravilha. E me diz uma coisa, entrada franca, tem que pagar, onde fica? O Galpão Gamboa fica no centro do Rio, os ingressos são R$20, 10 meia, estudante de teatro, moradores da Baixada pagam R$5, comunidade também paga R$5, que a gente tem o Gamboa tem uma parceria bacana com os moradores da Providência, vários moradores fazem oficinas e cursos ali. E aí esses moradores pagam um preço especial. É um bom pretexto para ir por aquela região. Exatamente. Que é tão bonita e está tão bacana da gente frequentar. Bacana. O local ali onde é o Gamboa está super bacana, o VLT está passando na porta. Cara, tá um luxo. Ok, vamos lá. Vamos lá. E aí então, Elisa, vamos conversar um pouquinho sobre crianças irritadas? Então, o que Pois está eu fico até emocionada de ver esse trabalho, esse trabalho, né? Quer dizer, a gente teve um congresso da BNEP, da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, esse último final de semana. Então, a gente trabalhou durante 2 anos, né, para a realização desse congresso, porque foram 50 anos da BNEP, né,
assim, uma das primeiras associações brasileiras multiprofissionais em favor da saúde mental da criança e do adolescente. E assim, a gente teve a oportunidade durante esses 2 anos de conhecer vários projetos sociais, né, que visam o bem-estar da criança, que é o que a gente está procurando, né, prevenir, né, essa onda de violência, de reestruturação dessa pós-modernidade, né, e olhar para a criança, que é o que a BNEP o tempo inteiro tenta fazer. Né? A irritabilidade infantil, a gente não pode esquecer que a raiva é uma emoção inata, né? Que só aparece no bebê a partir de 9, 10 meses de idade. E faz parte de um quadro atual, né? Frente a uma sociedade que já está completamente irritada, né? É quase uma modelagem, né? E eu acho que o mais importante dessa irritação e que eu acho que é importante eu estar aqui podendo representar a BNEP e falar sobre isso, é que a gente tem que rever alguns conceitos, né, que foram dados para mim e foram dados para minha mãe pela minha avó, dessa expressão, né, dessas emoções, né, que o sentimento já é uma avaliação de tudo que a gente tem inato, né, e de como a gente lida com elas, né? E essa irritabilidade é uma consequência. Quer dizer, né? está havendo realmente um problema de irritabilidade nas crianças? Sim. Ou isso é um dos problemas que a gente enfrenta com nossos filhos? Ou o quê? As crianças estão mais irritadas, é isso? Estão mais irritadas. Estão mais irritadas isso porque... tem a ver com raiva? Então, tem a ver com raiva. A raiva é uma emoção inata, universal, né? Quer dizer, que faz com que a gente possa se proteger de alguma coisa, claro. Né? Desde os nossos ancestrais, ela está presente, né? No humano e ela aparece quando a gente está, de alguma forma, insatisfeito com alguma situação, quando alguma coisa, algum valor que a gente tem é de alguma forma ultrapassado. É importante a gente entender que emoção não tem positiva nem negativa, né? É simplesmente uma forma da gente se proteger, né, na humanidade. E a raiva é uma das primeiras emoções que a gente expressa, e assim, no final das contas, a criança tem muito pela modelagem, né? E o que tem acontecido... Quando a gente diz tem muito pela modelagem, pela educação do pai e da mãe, é isso? Sim, sim. Tá. Eu falo porque que... estamos aqui na modelagem da Michele também, entendeu? Sim. É um termo afim, entendeu? É verdade. Modelagem de roupa, né? Outra coisa. A modelagem na verdade, a expressão e o exemplo, né? Que a gente, de alguma forma, se modela. E numa sociedade atual que a violência urbana, o corre-corre, o momento político, de alguma forma está dando para a gente uma visão de mundo complicada, né? Modelagem. Quer dizer, essa modelagem também é refletido no corre-corre de uma família, né? Quer dizer, eu não tenho problema nenhum com raiva. Sim. Eu não sou uma pessoa raivosa, mas que bom. Posso até ser. Mas, enfim, eu não tenho problema com sentimentos de criança. Sentimentos de criança não me assustam. Uhum. Né? Então, eu estava brincando com você, aquele negócio. Sempre me divertiu, crianças que se jogam no chão. Eu adoro isso. Porque me dá a sensação que ela está agindo. Exatamente. Assim, ela está dizendo, não, chega de mandarem em mim. Exatamente. Eu quero mandar um pouquinho em mim mesmo. Então, eu gosto muito da criança. Se joga e diz que não vai, e a mãe fica passada. Levanta, meu filho, não faz isso. Entendeu? Isso é essa raiva que você está falando? E a verdade é que o que acontece? A gente como ser humano, a gente se estabelece no mundo, né, principalmente no desenvolvimento social, pelos vínculos seguros. Né? Então, assim, o que acontece é que essa expressão é completamente saudável.
né? Não é? Por quê? Porque, no final das contas, quando a criança começa a dar o limite, ela está se desenvolvendo de maneira saudável, né? E essa irritabilidade, ela precisa acontecer para que ele cresça, né? Baseado nas frustrações, baseado no limite que ele quer dar para aquela mãe, por aquele comportamento. Então, assim, a forma daquela mãe, daquele cuidador poder lidar com aquela raiva, que fará com que ele entenda, né, de uma maneira saudável ou não, o que aquela raiva vai representar, né? Quando a gente começa a falar, quando um pai chega num consultório ou procura a Benépica, ou querendo alguma orientação, a forma que essa raiva, né? Eu fiquei feliz de você dizer que aquilo não te assusta, que precisa ser assim, né? Hoje, muitas vezes a gente se depara com pais apavorados que uma criança de 1 ano e meio falou 2 anos, né? Ouviu num desenho animado ou num YouTube desse da vida, eu te odeio. E ele começa a repetir seguidamente para o pai e para a mãe, eu te odeio, né? Com toda aquela raiva. A mãe chora. Chora, mas chora como se aquilo fosse realmente uma cena de filme. E você precisa dizer, e o que você falou quando ele te falou isso? Eu comecei a chorar e falei, não, você não pode me dizer isso, né? Então, assim, a forma que os cuidadores e que os adultos, né, que eu falo sempre, as crianças são só crianças, né? Elas estão aprendendo, né? Elas estão se desenvolvendo. Você, como adulto, é o vínculo seguro que ele precisa para se estabelecer no mundo, né? E como é que você falou? Eu comecei a chorar. Eu falo, que tal se você falasse, meu filho, o que você está sentindo, né? Por que você está dizendo isso? Porque às vezes ele vai falar simplesmente, um amiguinho meu, eu cheguei da escola agora e um amiguinho meu pegou o meu carrinho e eu aprendi essa frase no desenho que eu vi ontem, né? Então, assim, os pais estão também numa geração muito perdidos, porque no final das contas, a gente vem de uma cultura que a expressão da emoção não é muito valorizada, né? Quer dizer... As crianças assustam os pais, é isso que você está dizendo? Sim, elas têm assustado, né? A gente estava conversando lá dentro, que eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho 2 gerações dentro de casa, um de 22, um de 20 e um de 10, né? E eu sou 2 mães, né? Porque são 2 gerações de filhos, né? E eu falo que qualquer dia eles vão nascer falando, porque aguacionar, né, da informação que os meus filhos maiores não tiveram, né? Que não existia internet. O meu filho mais novo já tem... nativo digital, né? Completamente, né? Eu falo digital. Que já vem no DNA, né? Ele que mexe no meu celular quando eu compro um novo. Ele que te então, modela. assim, essa rapidez completamente, né? Me modela o tempo inteiro, né? Até me assusto com as palavras que ele diz. Então, a verdade é que esse nível de informação... Mas essa irritabilidade que você falou, isso está realmente acontecendo? Está acontecendo. As crianças estão mais irritadas? Está acontecendo. Por quê? Porque os pais estão mais irritados? Porque a exigência dessa sociedade está muito grande. Né? A exigência de uma sociedade econômica, social, que também, pela experiência digital e pelo conhecimento e pela informação, cada vez está exigindo mais competências que muitas vezes a criança que entrou no mundo digital não está conseguindo chegar próximo, né? A expectativa dos pais estão muito grandes diante da criança. Tá. Tá bom. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, a gente volta com esse assunto ainda, tá? Mais um pouquinho. Vamos lá. Olha só, tem um sociólogo. Com o Sem Censura, conversando com a Elisa Bickels,
Acertei. Mas vou perguntar para Camila. Camila, perguntas, comentários. Temos sim. O Roberto Cabral Silva, ele comentou: Leandro, bom exemplo neste país sem cultura e sem memória. Parabéns. E como a Vera disse, um luxo. O Leandro Sá, ele comentou: o projeto da Baixada em Cena é incrível. Como morador da Baixada, Nilópolis, gostaria de saber algumas dicas de como entrar na área de direção teatral. Olha, essa é uma outra questão que a gente enfrenta também na Baixada e a gente avançou um pouquinho nisso aí. A gente não tem escolas de formação na região, né? Tem um curso em Nilópolis, que é um curso para atores, mas as graduações você tem que sair de lá para vir para o Rio. Nós conversamos com a Unirio e conseguimos criar na Unirio um seminário, um curso de extensão que acontece lá todas as semanas para atores de coletivos da periferia. E na maioria são grupos da Baixada, são vários grupos que até pertencem à rede. Mas continua sendo um pouco isso, né? É uma formação específica para atores e para quem quer fazer direção teatral tem que ir para o UFRJ, buscar os cursos de direção que são fora da Baixada. Sim. Essa é uma lacuna também, a formação que a gente sempre brigou com a FAETEC antes dessa crise toda do Estado. A gente sempre brigou com a FAETEC criou vários polos na Baixada Fluminense, os CVTs, mas sempre assim, para ensinar a pedreiro, pintor, não sei o quê. Nunca tinha, a Baixada não recebia, né, formação cultural, porque aquela região ali não precisa. Vamos fazer só no máximo um confeiteiro chega. Exatamente. É isso. Vamos lá. O Roberto Souza Sônia, ele pergunta, e quando esse problema se estende e passa a ser constante mesmo depois da fase da irritabilidade, dá para diferenciar de birra? Cabe tratamento? Eu falo que tratamento sempre precisa estar ligado o quanto aquilo compromete o bem-estar da família, da criança, no seu meio social. Isso é o mais importante de tudo, né? E a gente ter noção do quanto que essa criança pode se desenvolver, eu acho que é uma visão que a gente vai ter que mudar de mundo, né? Porque assim, se a gente não foi criado valorizando as emoções, quer dizer, minha mãe não falava: você está vendo que você está irritada, minha filha? Ou você está vendo que nesse momento você está surpresa? Ou ela falava: você está chorando, mas você está chorando por quê? Né? Isso é de alguma forma um cuidador que pode estar vendo aquelas emoções de uma maneira assertiva, ensinando para a criança que aquilo que ela está tendo tem um valor, e essa expressão idem. Né? E eu acho que é isso que de alguma forma, forma o caráter, o temperamento. Você está dizendo uma coisa muito importante, Elisa, porque eu acho que a tendência do pai é se angustiar e dizer: chora não, filho. Não fica mal, não. Isso é cultural. Não fica mal. Isso é cultural. Quer dizer, o sofrimento, o sentimento assusta e a pessoa tende a recusar aquilo, em vez de, que é uma coisa muito difícil de fazer, é dizer: conta aí. E a verdade é que os últimos estudos, principalmente na genética de DNA, têm mostrado que, e isso é muito importante, que estudos em epigenética mostram hoje que a expressão do gene, né, pode ser modificada. Então, assim, antigamente a gente achava que o DNA vinha puro e, assim, se o pai tinha uma família que já era irritada, ele ia passar aquilo para os filhos, né? Eu dizia que antigamente tinham as famílias irritadas, tinham as famílias impulsivas, tinham as famílias mais otimistas e eram padrões familiares, né? Que passavam de geração em geração. E hoje a gente sabe, com os novos estudos muito promissores, cada dia mais, né? Harvard acabou com um estudo agora de 75 anos, observando famílias e padrões e dizendo que o futuro, né, é que se mude um paradigma e que comece a
pesquisar o bem-estar, né? E como é esse bem-estar, porque a felicidade e as relações seguras que, na verdade, diminuem esse estresse e essa irritabilidade. Então, quanto mais você ensinar a criança a poder se tranquilizar nesse vínculo seguro, né? Que é nesse vínculo seguro que a ocitocina explode, né? E forma essa socialidade e esse, de alguma forma, uma autoestima, né, na criança. Em suma, só para poder mudar para a convidada, vamos ouvir mais os nossos filhos, porque nós todos estamos sendo muito exigidos dessa sociedade e a gente precisa aprender a falar. É isso. E, na verdade, se a gente poder, além de aprender a falar, aprender a ouvir, né? Quer dizer, e ensinar para eles que eles podem expressar de uma maneira bacana, né? E isso é segurança, né? E isso é vínculo. A gente talvez possa ter uma revolução social e fazer com que esses genes, em vez de serem passados de uma maneira mais negativa pela irritabilidade, vá melhorando. Vai melhorar. Uma sociedade inteira. Não é, né, Michele? Olha só. Se até as roupas são inteligentes, o ser humano vai ter que ser inteligente também. Sim. Conta essa história de 4.0, porque está todo mundo interessado em saber. Né? É verdade. Bom, ela falou de mudança de conceito, né? Falou de cobrança dessa coisa da informação, e aí a moda também ela está mudando, né? E a fabricação dessa roupa também, né? Hoje em dia a gente está cada vez mais online, né? A gente quer ver a roupa ali em algum site, em algum blog ou até mesmo em redes sociais e quer aquilo na hora. Então, toda aquela forma de produção que a gente tinha antigamente, a gente demorava 6 meses para receber as peças, né, nas lojas, para a gente ter acesso à compra. Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, a gente já tem um conceito que é conhecido como sinal buy now, né, veja agora, compre agora. E aí, os lançamentos das coleções e nos desfiles já estão à venda imediatamente nas lojas, e hoje a gente já está lançando, né, lá no Senai C-Ticket uma forma de você próprio criar a sua peça de roupa e você receber isso em mais ou menos meia hora, 40 minutos. Bom, isso realmente é revolucionário. Por exemplo, a Camila, ela está com um blazer que é cortado a laser, tá vendo? Sim. Que já é uma revolução em termos de manufatura, não é? Já é uma revolução. Ela até já deu uma passadinha lá para conversar com a gente. Aí eu já reparei no blazer dela, comentei que era diferente. Ela foi mostrar o vestido e eu já reparei no blazer. Já é uma evolução. Os processos estão mudando, a gente está automatizando cada vez mais os processos produtivos, né? Não, mas conta essa história da roupa pronta em 40 minutos. Sim, eu vou no site. Nossa. Hoje a gente já vai... A gente não tem ainda sites que fazem isso, né? Mas no futuro seria. Vamos entrar no site ou até no aplicativo de celular, vamos escolher, montar a nossa própria peça, montar nosso tipo de roupa. A gente vai ter um cardápio de modelos, né? E aí você vai escolher entre estampas, modelagem, tamanho, e aí isso vai ser produzido imediatamente. Como? Através de um processo novo, assim, a gente está montando o modelo nosso, é um modelo específico, né? A gente vai trabalhar hoje com peças fitness, mas isso dá para ser replicado para outros tipos também de peças. Peças fitness é roupa de ginástica? Roupa de ginástica. Tá. Isso que as crianças fazem nesses joguinhos de computador, Roblox. A minha neta vive montando as bonequinhas, botando a ensinou, roupa, né? As nossas antigas paper dolls viraram... também, né? A gente usava as paper dolls, né? E hoje já não existe mais, eles fazem tudo pelo celular. A gente criou um cardápio de modelos de leggings e bermudas ciclistas. E aí, a gente tem um processo de estamparia, que é um processo que já é conhecido, é um processo de sublimação. Essa estampa, você escolhe o tipo de estampa, você escolhe a localização da estampa dessa peça, escolhe qual modelo que você quer. A gente hoje já tem 4 peças disponíveis para o usuário poder selecionar.
E aí isso é impresso imediatamente, cortado por uma máquina totalmente automatizada, que tem um leitor óptico, que ela mesma identifica as bordas do molde e faz o corte. Isso depois vai para a costura. Você já tem esse material, esse equipamento? Você já tem? Sim, nós já temos esse equipamento. Quem é que recebe o meu pedido? É um ser humano Não, ou já é uma máquina? Direto para uma máquina, máquina. Direto para a máquina. Hoje a gente tem um modelo de espelho virtual. É um espelho que a gente consegue se ver dentro da roupa, sem estar usando a roupa. Deus. Mas como é que tem a câmera da minha máquina, ela vai me fotografar? Não é através da sua máquina ainda, é através de um sistema de vídeo mesmo. Isso aparece dentro de uma televisão. Tem umas fotos. A gente tem aí. umas fotos. Pois é, passa, Emília, para a gente tentar visualizar essa revolução. Aí é o espelho virtual, Tá. A pessoa consegue se ver, né, dentro da roupa, faz a escolha das estampas, isso vai direto automaticamente para a impressora, depois, através de um sistema de aquecimento, que é uma calandra, a gente transfere essa impressão para o tecido, depois vai para a máquina de corte, que é essa máquina de corte que é totalmente automatizada, vai para a costureira, que aí hoje a gente ainda não tem esse processo automatizado, porque trabalhar com tecido, o tecido é muito flexível e muito maleável, ainda é um pouco difícil. Bom, não perdemos todos os empregos, né? Não. Mas tivemos alguns empregos, né? Vamos lá. E aí, depois dessa costura, ela coloca numa máquina que já dobra e ensaca automaticamente. E aí está pronta a peça. Então, Você já fez isso, processo. Michele? Você já fez esse processo? Já fizemos alguns testes. E aí? Isso não está totalmente ainda integrado. A gente está construindo ainda a integração desse maquinário, de passar para um maquinário para outro, que é o grande desafio da indústria 4.0, é integrar esses maquinários. E aí a gente está montando essa integração, mas assim, já funciona. A máquina já consegue identificar as bordas, já consegue cortar sozinha. O espelho já consegue emitir também Esse espelho deve ser o máximo. Uau! Eu queria esse espelho. bem legal, assim, legal. Virou agora a sensação, né? Todo mundo quer ir lá brincar no espelho. Lá é onde? Lá no Senai CETICT, né? Onde eu trabalho, onde a gente está construindo CETICT. essa planta piloto. E aí todo mundo já está lá, quer brincar, quer fazer a sua estampa. É aqui no centro? É no Riachuelo. Tá, é no Riachuelo. A gente tem 2 unidades, Riachuelo e Barra, mas essa planta a gente está construindo no Riachuelo, que a gente tem um campo maior, né, lá no Riachuelo. Maravilha, olha só, eu vou ter que terminar esse programa, mas a gente vai continuar conversando no Facebook. É realmente uma novidade. Você está adorando fazer isso? Estou amando, assim, eu sou a grande defensora da indústria 4.0, eu gosto muito, sou apaixonada, falo como se fosse Qual é um a sua filho. formação? Eu sou engenheira têxtil e tenho pós-graduação em design de moda. Então, todas as estampas que tem lá, até fui eu que criei, montei. Então, é um filho, quase. Ai, parabéns, Michele. Deixa eu agradecer muito a presença da Alba, da Michele, do Leandro, da Elisa. Camila, tudo bem? Tudo. Vamos, então, terminar o programa. Vamos. Agradecer a vocês que nos acompanharam de casa. Bom, não se esqueçam que hoje tem o programa Trilha de Letras, hein? Hoje é quinta-feira. Tá? A gente volta amanhã, às 5 da tarde, a gente passa agora para o Facebook. Um beijo, até amanhã. No site da EBC. Nós estamos agora só no Facebook. Eu estou muito impressionada com essa mesa, porque é coisa muito maluca. Porque, Alba, você fala de uma coisa muito real nossa. A Elisa também, o Leandro também e a Michele também. E são setores esquisitissimamente. Não sei como é que a gente está junto aqui. Não é? Eu falei isso E a lá gente na conseguiu salinha. integrar muito bem. A gente tudo a fala ver. mesmo. A gente se entendeu Sim. e, na verdade, é incrível. Leandro, você estava querendo passar um recado. É que eu estou em cartaz também com o espetáculo Favela, comédia musical. Está aqui no Carlos Gomes, de quinta a domingo, quinta a sábado,
19 horas e domingo 5 da tarde. Ah, bacana. Então, Teatro todo mundo Gomes aparecer lá. também é um luxo. E é super bacana, é um espetáculo premiado, está há 5 anos em cartaz, rodando aí várias cidades do Brasil. E a gente está voltando para o Rio agora no Carlos Gomes. Maravilha, parabéns. Camila? Olha, a Natália pergunta para a Michele se a moda 4.0 se preocupa com a sustentabilidade. Sim, a gente se preocupa, inclusive a gente optou por esse tipo de processo porque a gente não tem uso nenhum de água, uso zero. Hoje o resíduo que a gente tem é só resíduo sólido, que é o papel que sobra da impressora e o tecido que sobra quando a gente faz o recorte do molde. Só que esse material a gente já está conseguindo aproveitar nas nossas aulas. O papel a gente usa para fazer novas modelagens e o tecido que sobra de resíduo a gente coloca como desafio para os alunos para reutilizar esse tecido. Ah, legal. Muito bom. A Vilma, ela pede para a Elisa falar um pouco sobre a crise dos 2 anos. Pois é. É crise mesmo? Tem Pois crise? A verdade é que Eu aprendi isso quando eu fiz curso de pedagogia, eu aprendi isso, a idade do não. Exatamente. A questão é a coisa toda da criança. a questão toda é que todo o desenvolvimento, né, da criança, ela se desenvolve através de crises, né? Mas, desculpa, você poderia me explicar o que é a crise dos 2 anos? Eu Pois é, não porque, tenho filho. Porque o que acontece? Essas emoções, né, mais, digamos assim, mais complexas, né, porque as emoções primárias são a raiva, a alegria, o nojo, o medo, né, a surpresa. Essas emoções mais complexas, elas começam quando a criança começa a se auto-identificar. Né? Ela começa a se reconhecer no espelho, ela começa essa autoavaliação, né? Principalmente diante do vínculo, né? Aquela idade que a criança o pai se esconde, ela também começa a rir, e nessa autoidentificação ela começa a dizer não, né? Por quê? Porque ela aprende. Né? Ela precisa daquilo para ela passar por uma outra fase, né? E estabelecer outros tipos de emoção. Então, assim, é importante que o pai entenda que a crise é desenvolvimento normal, né? A crise, que muitos livros ainda dizem, faz parte do desenvolvimento normal. Não é nada pessoal contra ele, Nada né? pessoal contra eles. O cérebro da gente, ele vai se desenvolvendo daqui até o lóbulo pré-frontal, justamente, que são os comportamentos mais finos que a gente tem, né? Principalmente no trato social, valores, previsibilidade. Então, assim, esse desenvolvimento normal do cérebro, com o passar das fases, até chegar na adolescência, que hoje cada dia mais é mais comprida, né? Está quase se dizendo que vai até os 25 anos. Eu achei que até minha foi até os 30. Exatamente. Não pode, exatamente, Elisa? exatamente. Claro, a gente aproveita mais tempo. Cada dia os exames de ressonância magnética funcional mostram que estão né, a idade está crescendo, né? Então, assim, entender que essa crise faz parte do desenvolvimento normal, não achar que é uma coisa pessoal, não achar que é um desespero, né? Muitas vezes não ter vergonha, né? Porque a gente está numa sociedade que a gente aprendeu, olha o que os outros vão dizer, olha, né? Cuidado, né? Várias pessoas falam, nossa, o que os vizinhos vão dizer? Você está dizendo não várias vezes, vão dizer que... Então, assim, acolher, né, e mostrar para a criança que naquele espaço ela pode expressar aquele não contentamento, saber o que está acontecendo antes de dizer não, né? Ok, você pode dizer não, mas... que forma que a gente vai lidar com aquilo, né? Que forma que a gente pode fazer. E, de alguma forma, também ouvir, né? Que é o principal,
e intermediar aquele tipo de conflito. Porque se você vai para o embate com uma criança, o que você está dizendo para ele? Né? Que ele não pode dizer não, né? Que ele não pode expressar um descontentamento. Né? E se a emoção faz com que você parta para uma ação, né? O que você está dizendo para ele na medida que você acha que aquilo é ruim? Né? Você está dizendo que ele precisa aprender uma nova forma de dizer não, né? Não tão claramente. Né? Então, assim, se você puder fazer com que aquela mediação, no momento que ele expressa, né, seja de uma maneira mais bacana, né, seja de uma maneira... o que você está sentindo? Por que você está dizendo isso? Fazer uma análise ali mesmo, exatamente. E mediar aquilo. Acolher, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa para a Alba, porque eu fiquei meio impressionada com uma coisa que você me disse, porque eu falei a violência, os jovens matando os jovens aqui. E você disse, aqui, Vera? No mundo inteiro, e a gente está com esse acontecimento de Barcelona hoje, em que 13 pessoas foram mortas, 80 feridas, em Barcelona, que é uma cidade que vocês conhecem, uma cidade bonita, agradável, e não colonial, não tem troféu de guerra nenhum lá. Só o que foi produzido na Catalunha e em Barcelona, especialmente. Quer dizer, esse fenômeno de jovem matando jovem, porque os jovens do Estado Islâmico, né? Pois é, matando jovens turistas, né? Isso. Nossa. É difícil, às vezes, você entender o Homo sapiens, né? Essa violência que ela fala, essa irritabilidade pode... Entendeu? É como se fosse um fenômeno... É esquisita a violência quando a gente fala. Eu só acrescentaria que eu acho que no mundo atual você tem discursos de ódio que fomentam isso. Fomentam o ódio. Então, às vezes isso passa pela religião, às vezes passa pelo racismo, tem vários tipos, né? Às vezes passa pela coisa da dominação, que não pode, da autoridade que não pode ser nunca contestada de maneira nenhuma, que é a coisa dos regimes totalitários, né? Dos regimes autoritários. Então, para mim, o maior problema está mesmo nessa fomentação que existe atualmente do ódio. Quer dizer, a fomentação que você está falando, porque isso sempre existiu, né? Sobretudo os discursos totalitários. Outro dia veio o Odilon Wagner aqui e ele falou que o mundo é como se fosse um armário muito velho, que acenderam a luz. Pois é, que a gente está vendo mais o que pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma coisa assim de concertação, de entendimento, de uma certa pacificação nas relações, né? De uma convivência melhor, mais fácil. Até nós chamamos disso de um processo de informalização das relações, da diminuição das relações de poder e dominação entre classes sociais. E agora parece que está tudo voltando. Mas é que tudo isso tudo isso, na verdade, acontece assim, né? Até um determinado ponto, né? Se faz uma coisinha, outra, mas por trás porque tinha essa concertação, mas ao mesmo tempo começa a Guerra Fria. Exatamente. Né? Então, assim, quer dizer, tinha ao mesmo tempo, não, agora somos amigos, exatamente. Agora somos amigos, mas eu também invado aí, destruo aí. Aí você continua criando uma relação de ódio. A Guerra Fria e aquelas guerras lá na Ásia que começaram a virar esse jogo, né? E deixaram a gente nessa situação. Porque agora o Estado Islâmico é um produto disso, né? Dessas guerras que foram feitas lá na Ásia, no Oriente Médio. Pronto. Eu acho que a gente tem que se perguntar agora também esse ódio como tá surge aí. O Estado Islâmico, né? Como é que, pois é, exatamente. Agora o ódio está dentro deles. Né? Como é que foi Como é que você vai tirar esse ódio? Sim. Isso é o que ela está falando, né? Toda a ação dos Estados Unidos nessa região não foi brincadeira. Pois é isso que eu estou falando. Exatamente. É muito complicado. Eu tenho uma amiga que está em Barcelona agora. E de gerações. Você também, né? Eu tenho uma amiga, porque aquele negócio, as pessoas falam, eu nunca falei isso, mas enfim, as pessoas falam, a gente tem que abandonar o Rio de Janeiro, está muito violento. E de repente essa amiga minha que fala isso. Ela está em Barcelona e ela mandou um WhatsApp, eu tenho que ir para o hotel, ficar quieta dentro do hotel. E deu sorte que ela tinha passado nas Ramblas, acho que 15 minutos antes de acontecer. Caramba. Ela podia estar no meio dessa brincadeira.
E eu acho que o que mais importante da gente pensar sobre isso é que se antigamente a gente achava que por exemplo, um poder islâmico, né, iria passar, né, para todas as gerações esse ódio, essa raiva, hoje, né, quer dizer, quando a gente sabe que um Nobel de Medicina em 2009, né, uma bióloga descobriu que a violência diminui os telômeros e os telômeros que são parte do agora. gene. O que é telômero? Faz parte do gene. Tá bom, faz parte do gene. Gene, né? É um fiapo, né? Quer dizer que quanto mais violência, eles são encurtados, né? Então, assim, esse elixir da juventude, principalmente de uma vida mais saudável, pode fazer com que, de alguma forma, anatomicamente, você passe para a sua prole, independente se você viveu no Estado Islâmico ou no Brasil ou numa ilha de bem-estar nas Bahamas, você pode fazer a diferença e passar para a sua prole uma expressão do gene de uma maneira diferenciada. O meio ambiente, né, tem tanta importância na constituição do ser humano quanto o DNA. Sim, isso que tá dizendo, exatamente. Né? E antigamente a gente achava que não, né? Que era uma coisa tipo assim, pau que nasce torto, vai e vai embora torto. Mas não, né? É epigenética, né? Exatamente. Se a gente pode hoje provar que a epigenética pode mudar, né? Eu acho que a conscientização de que isso é uma nova realidade para o mundo inteiro, né? Não só para o Brasil, mas isso lá fora já está sendo muito mais divulgado. Eu acho que são esses novos projetos de vida, né? Na Baixada, na Maré. A gente viu tanta coisa nova e bacana com esse congresso, e a gente pode pensar que são essas coisas que vão fazer com que o ser humano possa expressar de uma maneira diferente e anatomicamente para a prole uma nova forma de vida, né? Que possa beneficiar mais a compaixão, a bondade, né? Que é digamos assim, o primeiro impulso inato, que também já está provado que todos nós, seres humanos, temos. Qual é o primeiro impulso inato? Resposta, né? Oswaldo Montenegro. É isso, né? Só isso que a gente acredita. Maravilha, gente. Então seremos 4.0 todos. Tomara. Te agradecer então de novo a Alba, Michele, Leandro e Elisa, vocês que ficaram conosco no Facebook. Amanhã a gente volta, a menos que a Camila queira continuar o programa. Camila, muito legal, você decide. Hoje podemos terminar. Tá bom, então terminamos e amanhã estamos de volta.